paz, meus irmãos. Para haver frutificação na vida cristã, se faz necessário ser instruído e obter o correto entendimento da graça divina. Por isso, apresento a você o livro Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá. Link para a compra está no primeiro comentário fixado. Assista o vídeo até o final e Deus te abençoe. Como a obra da graça nos ajuda hoje? Então, voltando em Romanos 8:3. O que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, Deus fez em Cristo Jesus, para que a exigência da lei, obediência, se cumprisse em nós. Romanos 8:5, a continuação. Os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, cogitam, pensam das coisas do Espírito. Você não perdeu a velha natureza. Um dia eu falei isso, um falou, está amarrado. Eu falei, pode amarrar o que você quiser. Não vai mudar o fato. Não perdeu. Outro dia um falou, misericórdia, qual é o lucro? Eu falei, também não fale essa bobagem. Quando você só tinha a velha natureza, ela te dominava. Agora que você tem a nova, pela nova, você pode subjugar a velha. E é isso que nós temos que entender. Só que agora é uma escolha, para onde eu me inclino? Então guarda isso, dá uma pausa, que daqui a pouco nós voltamos em Romanos 8:5. 1 Coríntios 10:12, eu deixei essa ponta solta. O que está em pé, cuide para que não caia. Vimos que Deus nos responsabilizou na graça a não cair, mas também disse que não nos abandonaria a nossa própria mercê, né, vendidos à própria sorte, mas que Ele nos guarda de tropeçar. Então, se você continuar, 1 Coríntios 10:12, o que está em pé, cuide para que não caia, o que é que vem na sequência? Verso 13. Verso 13 diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Traduzindo, a tentação não é sobre-humana, é humana. Não é sobrenatural, é natural. Ele diz, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Porque eu estou dando ênfase e não sobreveio tentação que não fosse humana? Porque a maioria dos crentes acredita que é sobrenatural. Sério, gente, a maioria, sim, quase absoluta. Não, pastor, foi um negócio demoníaco, diabólico, infernal, satânico, maligno. Só que a Bíblia está dizendo, não sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação humana não é sobre-humana, é natural, não é sobrenatural. Outro dia um falou para mim, mas a Bíblia chama Satanás de tentador. Eu falei, a mesma Bíblia diz em Tiago 1,14, cada um de vós é tentado quando atraído, enganado pelo próprio desejo. Que te trola é o seu desejo. Mas pastor, onde é que o tentador entra? O tentador, que é um ente sobrenatural, ser espiritual, está do lado de fora. A tentação está do lado de dentro. O tentador do lado de fora não enfia para o lado de dentro de ninguém um desejo que ele não tenha. Ele só explora o desejo que já está lá. Então, embora o tentador do lado de fora seja sobrenatural, o recurso que ele tem são só os desejos naturais. A única coisa que ele faz é apertar o botão do que já está aí. A única coisa que ele faz é botar uma espécie de cardápio debaixo do seu nariz, para tentar provocar você. Por que nós temos que começar a entender que tentação não é sobrenatural? A maioria acredita. Gente, se tentação é sobrenatural e vencê-la vem do esforço humano, deu ruim antes de começar. Quem que ganha essa briga, consciente ou inconsciente, nós não vamos nem lutar. Porque se a tentação é sobrenatural e a forma de vencê-la é natural, não dá. Agora, a tentação não é, nunca foi e nunca será sobrenatural. O que é sobrenatural? Só tem uma coisa sobrenatural nessa história. Deus proverá livramento. Sobrenatural é o livramento, gente, não a tentação. Agora pensa, se tentação é sobrenatural e vencê-la natural, deu ruim. Mas espera aí, tentação é natural e o livramento é sobrenatural. Se você entender isso, a pergunta é, quem é que segura a gente? Como é que nós não vamos ganhar essa briga? Eu sempre digo que o entendimento errado gera em você uma fé errada e a fé errada te leva para o lugar errado. Se a gente continuar acreditando que tentação é sobrenatural, nós não vamos andar em vitória sobre o pecado. Romanos 6,14 define graça assim, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. A grande mudança de lá para cá, a quebra do domínio do pecado. Um dia desse eu estava pregando sobre santidade, no final um rapaz vem repetindo o mantra. Ele olha para mim com desdém e diz assim, legalista. Falei, eu vou te provar que o legalista é você, não. Não, você que é legalista, você que prega a lei, eu prego graça. Falei, o rótulo que você usa é uma coisa. Nós vamos avaliar agora o conteúdo pela Bíblia. Eu falei, se você continua mesmo pregando graça, dizendo que carrega a revelação da graça, você continua na prática dos mesmos pecados, você está debaixo da lei.
que é onde o pecado tem domínio. Mas se eu escapei dele, estou do lado de cá, eu estou debaixo da graça. Mesmo que você bote sobre você o rótulo de graça, seu conteúdo é lei, escravidão. Mesmo que você jogue sobre mim o rótulo de lei, o conteúdo é graça, porque é liberdade. Eu falei, agora, use qualquer texto bíblico que me ajude a entender o que eu não entendi. Ele ficou quieto, emudecido, saiu. E eu que tive que lidar com a tentação de não gritar para ele. Legalista, que dá vontade. Dá vontade. A quebra do domínio do pecado é o cerne da obra da graça. Como? Força capacitadora. Outro dia um falou para mim, não pastor, mas me ensinaram que era para eu buscar ajuda no trono da graça. Eu caí, falei, te ensinaram errado. Ele falou, como é que é? Eu falei, te ensinaram errado. O senhor está querendo dizer que se eu cair não é para pedir perdão? Eu falei, não. Estou dizendo que não deveria buscar ajuda depois da queda, deveria buscar ajuda antes. Mateus 26, 41, vigiem, orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus mandou orar para não cair. A gente só ora depois, caiu. Aqui é verdadeiro ditado, é melhor prevenir do que remediar. Aí falei para aquele camarada, agora graça para você, buscar ajuda do trono da graça, é só levantar do chão? É. Falei, de onde você tirou isso? Não, ajuda em momento oportuno. Eu caí, é o momento oportuno dele me levantar. Falei, amigo, nossas Bíblias são muito diferentes. Falei, olha o que diz a minha. Para você entender um texto, você sempre tem que entender o contexto. Então você tem que ler mais versículo antes, mais versículo depois. Neste Hebreus 4,16, que para quem não lembra o que diz, ele diz, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Falei 2 versículos antes, o 14. O escritor de Hebreus diz assim, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, verso 14 define que nós temos um sumo sacerdote e diz quem é o sumo sacerdote, Jesus. Aí o 15 nos faz a seguinte declaração. Ele diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, verso 14 define que temos um sumo sacerdote, é Jesus. O 15 dá o perfil dele, as características dele. Não temos um que não possa se compadecer. Pelo contrário, se não temos um que não possa se compadecer, pelo contrário, temos um que se compadece. Mas não é compaixão generalizada, é dirigida. Compaixão das nossas fraquezas. E o que é fraqueza? Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Então ele se compadece das nossas tentações. De mim e de você sendo tentado. Por quê? Porque ele sabe na pele o que é ser tentado. Literalmente na pele. Ele passou por isso tudo. Ele entende tudo de tentação. Foi tentado em todas as coisas. Mas não entende tudo só de tentação. Entende vencer. Tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então pega a construção. Temos um sumo sacerdote que é Jesus. Cheio de compaixão porque é tentado. Porque ele mesmo foi. Mas ele aprendeu a vencer. Então ele quer transferir a ajuda dele, ele tem essa compaixão para ajudar. E o verso 16, põe ele, o sumo sacerdote Jesus, cheio de compaixão para ajudar quem é tentado vencer, como ele venceu, sentado no trono da graça, para oferecer ajuda em tempo oportuno. Se o contexto é tentação, tempo oportuno é o quê? É ajuda antes de cair, não depois. Ah, pastor, eu caí, agora no resto é outra coisa, eu não sei levantar. Mas nosso problema, nós fomos programados para viver de queda em queda. Eu não sei você, eu fui discipulado desde criança, na igreja, dentro de casa. Tu vai pecar, tu é um pecador miserável, está entendendo? Sim, senhor. Vai pecar, não tem jeito, entendi, vou pecar. Tem alguma boa notícia? Sim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Eu pensava, eu vou cair, mas pelo menos é para levantar. Para cair de novo, mas para levantar. Para continuar caindo, mas continuar levantando. Era a única boa notícia. E nós fomos programados para viver de queda em queda, não de glória em glória. Preste atenção, que está em pé, cuide para que não caia. Ok, eu faço minha parte. E o Senhor, eu provejo força capacitadora para que você tenha condições de andar no lugar que eu estabeleci. Aí um irmão falou para mim, pastor, pera, se força capacitadora, se graça é força capacitadora para parar de pecar, e o Senhor estiver certo no que está falando, e eu não estou conseguindo vencer meus pecados, então o Senhor está insinuando que a graça não está agindo na minha vida. Falei, sua lógica beiraria o impecável se acreditássemos que a graça é um ato unilateral da parte de Deus, que ela age sozinha. O que eu não só não creio, mas veementemente refuto. No livro que você recebeu, eu escrevi capítulos inteiros sobre isso. No curso tem aulas inteiras, mas eu tenho que resumir em 2 ou 3 minutos. Então me ouça bem depressa.
Falei para aquele cara, quando é que você se converteu? Ele foi contar a história da vida dele. Eu falei, não, uma definição bíblica rápida. Pela graça sois salvos mediante a fé. Onde é que está a salvação? No depósito da graça. Quando é que você acessou? Quando creu. Romanos 5,2 diz assim, pela fé temos acesso a essa graça. A Bíblia está dizendo que nós acessamos a graça. Não está dizendo que só a graça te acessa e que você nunca pode fazer nada em relação a ela. Não estou dizendo que a graça não vai agir em contrapartida, mas a graça não apenas age, ela reage, ela interage. 2 de Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um imperativo. Agora, se a graça agir sozinha, unilateralmente, ela cresceria em mim quando e se quisesse. Mas eu não poderia escolher crescer nela, o que dizer ser mandado. 2 Timóteo 2,1. Paulo diz, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Quando ele diz isso para o seu discípulo, ele não deu só uma ordem, um imperativo. Mas ele está mostrando que necessariamente precisa haver responsabilidade da parte de Timóteo. Porque se a graça fosse um ato unilateral, se ela agisse sozinho, ela fortaleceria quem e quando quisesse, se quisesse. Mas não o contrário. Paulo escreve, e ele diz aos Gálatas, vocês caíram da graça. Mas se a graça age sozinha, ninguém cairia dela, ela que derrubaria os outros. Mas ele está aplicando a responsabilidade para quem caiu e não para a graça. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 1, Paulo diz assim, exorto-vos na qualidade de cooperadores. Cooperadores no grego, sinergeu, trabalho conjunto. Exorto-vos na qualidade de cooperadores, de quem interage, trabalha com Deus, que não recebais a graça de Deus em vão. Mas se a graça trabalha sozinha, por que eu vou recebê-la em vão? Ela entra e faz o que quer. Aliás, ela seria irresistível. Paulo diz aos Gálatas, eu não anulo a graça de Deus. Mas se ela age sozinha, por que ele diria que não anula, se ela não pode ser anulada? Ele ia gastar tempo falando óbvio. Hebreus 12,5, e não vos priveis da graça de Deus, permitindo que alguma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine muito. Mas se a graça age sozinha, unilateralmente, como é que eu ia me privar dela? Ela me privaria de si, mas não o contrário. A verdade é que a graça não apenas age, ela reage. Aí eu falei para aquele cara, sabe o que você não está vendo em Hebreus 4,16? Imagina que o trono da graça é o telão aqui atrás. O texto diz, acheguemo-nos, aproximemo-nos. E você tem que correr para lá. Mas a pergunta é, nós temos corrido atrás do trono? Não. Na nossa teologia prática, nós queremos que o trono seja móvel e volante e que ele corra atrás da gente. Ele que saia todo dia batendo de porta em porta na casa dos crentes. Quer graça hoje para não pecar? Hoje não, volta amanhã. E eu vou te provar que nós não vamos atrás. Jesus nos ensinou um modelo de oração, não é uma reza. Um modelo de oração. Esse modelo de oração é diária, porque em Mateus 6,10 ele nos diz, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. E amanhã, você ora de novo, quarta outra vez, quinta outra vez, sexta outra vez, é para orar todo dia. Nesse modelo de oração diária, ele nos ensina a dizer em Mateus 6,13, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno. Há pelo menos 2 décadas e meia, de mais de 3 de ministério, eu venho perguntando, questionando, indagando, entrevistando os crentes. A maioria quase absoluta, 90 e tantos %. Não ora para não cair em tentação. O que dizer orar todo dia? Aí a pergunta é, nós estamos indo ao trono da graça? Não. Se não fomos buscar ajuda, ela manifestou? Não. Não, porque Deus não quis, mas por nossa negligência. Aí o que a gente faz? A gente cria a teologia da experiência. A gente pega o cara que não buscou ajuda, e que porque não buscou ajuda não conseguiu, e a gente bota ele onde? Sentado na sarjeta da vida, amargurado, choramingando, Romanos 7, miserável homem que sou. O bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E aí, para explicar a graça, o que a gente faz? A gente bota Jesus sentadinho na sarjeta da vida, do lado dele, fazendo um cafuné na cabeça dele, dizendo, crente, eu te entendo, nem eu consigo transformar você. Só me resta aceitá-lo como é. E nós rebaixamos a graça de transformadora a meramente aceitadora. Isso não é a graça. Isso é um subproduto da nossa negligência, que nós criamos e resolvemos acreditar e que tem nos roubado do melhor de Deus. Preste atenção, eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você, eu não vim te julgar pelo seu passado ou seu presente, eu vim te apresentar uma nova proposta de futuro. Nós podemos andar em vitória, o pecado não mais terá domínio sobre vós. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para todos sempre. O mesmo homem que disse àquela mulher, vai, não peques mais, é o mesmo. Seus mandamentos não mudaram, o seu propósito não mudou e a sua graça não mudou. Deus seja louvado.